Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo joguinho para banheiro. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Algumas pessoas me perguntam se eu molho o tecido de algodão antes de costurá-los, e sim, eu molho todo o tecido de algodão antes de costurar. O tecido de algodão, ele encolhe quando você molha. Eu não passo nenhum produto, sabão em pó, nada, apenas água e seco à sombra. Passo depois todo o tecido antes de cortar para poder costurar. Para fazer esse joguinho, você vai precisar de tecido de algodão, viés, bordado inglês, toalha para piso e uma toalha para rosto. Para decorar a toalha para piso, eu vou usar como base a própria marcação que vem ao redor da toalha. Se a sua toalha para piso não vier com essa marcação, é só você fazer uma marcação com a distância de 5 centímetros da lateral ao redor de toda a toalha. Cortei a tira com 7 centímetros de largura e 1 centímetro a mais na lateral de cada lado, para a gente poder dobrar e fazer o acabamento. Para as laterais, cortei também com 7 centímetros, 1 centímetro a mais de cada lado, 2 vezes, e também vou cortar a mesma medida 2 vezes no bordado inglês. Para fazer a capa da tampa do vaso, eu vou usar toalha para rosto. Uma parte vai ser para a parte interna e a outra para a parte externa. Vou usar como medida uma capa que eu já tenho. Como a minha capa tem 40 centímetros de largura, então vai dar certinho na largura da toalha. Se você não tiver uma capa como molde, você pode medir a altura e a largura da sua tampa, acrescentar 2 centímetros, que é da costura, arredondar a parte de cima e dar uma leve afunilada na parte de baixo. Para fazer a parte interna da capa do vaso, eu vou usar a outra parte da toalha de rosto. Coloco o lado arredondado rente na parte de cima. Vou cortar as sobras para as duas partes ficarem iguais. Desmancho toda a barra da toalha, apenas na parte que vai ficar do lado interno da capa do vaso. Depois de desmanchar toda a barra, é legal desmanchar essa barra porque se não desmancha, ela é super grossa e na hora de costurar, fazer o acabamento, não fica bonito, então tem que desmanchar para não ficar muito grosso. Corto a tira com 7 centímetros de altura e na lateral com 1 centímetro a mais de cada lado. Para decorar a parte externa da capa, eu coloco a toalha em cima do tecido. Se você quiser colocar o tecido de lado ou em linha reta, aí é só você soltar a sua imaginação. O meu eu vou deixar em linha reta. Coloco a toalha em cima do tecido, recorto. Para o laço, cortei a medida de 10 centímetros por 19. Vou dobrar ao meio, dobrar a lateral. Vinco com a unha. Dobro a outra lateral até o meio. E vou passar uma costura na lateral de cada lado do tecido. Para finalizar o laço, eu cortei uma tira com 5 centímetros por 9. Vou dobrar aproximadamente meio centímetro de cada lateral. Vinco com a unha, dobro o tecido ao meio e vou passar uma costura de fora a fora. Passo uma costura em cada lateral do tecido do laço, fazendo um pequeno retrocesso no começo e no final. Desviro, arrumo os cantinhos com a pontinha da tesoura, tomando bastante cuidado de não rasgar o tecido. Na tira, eu vou passar 2 costuras, uma em cada lateral.
Coloco a tira e o tecido do laço com a emenda para cima. Vou ajuntar as tiras, cortar o excesso, alfineto para não sair do lugar e vou pregar o lacinho no tecido com as emendas para baixo, para não aparecer na peça depois de pronta. Dobro a parte interna da capa, alfineto o meio, que é onde a gente vai colocar o laço. Com o lado direito da toalha virado para o lado de cima, eu coloco a tira também com o lado direito para o lado de cima, embaixo da toalha, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro a tira para o lado de cima, passo uma costura com uma distância de um pé de máquina, rente a costura que a gente acabou de fazer. Vou costurando e ajeitando o tecido. Para a parte de cima, eu dobro aproximadamente meio centímetro, passo uma costura, corto o excesso de tecido, vou colocar o lacinho na marcação que a gente fez com o alfinete, tiro o alfinete do lado de trás do lacinho e também o alfinete de baixo, para não ter perigo de passar a costura e a agulha quebrar. Passo uma costura em cima de cada costura que eu fiz na lateral da tirinha, fazendo um pequeno retrocesso para não ter perigo de soltar o laço quando for lavar. Para a parte externa da capa, eu arrumo certinho o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar, dobro a lateral da parte de baixo da capa e passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora para poder fixar o tecido. Viro o tecido para o lado de baixo, coloco a outra parte com o lacinho para o lado de cima, rente na lateral e na parte de cima do tecido de baixo, alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura apenas de segurança do começo da tirinha até o final, para não correr o risco de sair o tecido do lugar na hora de eu pregar o bordado inglês. Gente, é muita informação, mas vale a pena, que fica um joguinho extremamente fofo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, que eu sempre posto vídeos, um monte de novidades, tudo de graça aqui no YouTube para você aprender e vender bastante coisa. Para pregar o bordado inglês, eu viro novamente o tecido com o lado da capa do vaso, o lado externo para o lado de cima, dobro a lateral 2 vezes do bordado inglês, deixo rente na parte de baixo e vou pregar ao redor de todo o tecido, sempre fazendo preguinhas de aproximadamente 1 centímetro para baixo. Tento sempre fazer a mesma distância de uma prega para outra, para não ficar feio. Se é a primeira peça que você está costurando, é legal você dar uma medidinha com o próprio dedo ou uma fitinha para ficar igual de fora a fora. Quando chegar na outra barra, eu corto o excesso de bordado inglês, dobro as laterais 2 vezes e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Para pregar o viés, eu abro o viés, deixando rente na lateral, dobro aproximadamente 1 centímetro para baixo e começo a costura. Sempre no começo e no final de cada costura eu faço um pequeno retrocesso. Vou abrindo um dos lados do viés e costurando. Quando chegar do outro lado, dobro aproximadamente 1 centímetro para baixo e finalizo a costura. Viro o viés e vou passar uma costura na outra lateral, sempre fazendo um pequeno retrocesso no começo e no final.
Para finalizar a capa, eu passo uma costura em linha reta em cada lateral do bordado inglês, para ficar um acabamento super bonito. Com o lado direito dos tecidos menores para decorar o tapete, eu coloco o bordado inglês em cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora, faço isso dos dois lados. Começo pregando as tiras maiores, coloco elas com o lado direito virado para o lado de baixo. Vou costurar em cima da marcação, dobro aproximadamente 1 centímetro de cada lado da lateral. Passo uma costura, quando chegar na próxima lateral, dobro o excesso de tecido. Coloco a tira para o lado de cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Dobro aproximadamente meio centímetro da parte de cima e vou passar uma costura. Se você preferir, pode dobrar e alfinetar antes de costurar. Faço isso dos dois lados. Para as laterais menores, eu vou pregar o lado que está sem o bordado inglês, coloco rente na marcação, dobro as laterais para ficar rente à lateral do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora, fazendo sempre o retrocesso no começo e no final. Viro a tira para o lado de cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro o bordado inglês para o lado de baixo, deixando a costura para trás. Essa parte é legal alfinetar para não ter perigo de errar na hora que estiver costurando. Coloco a costura para trás, arrumo certinho as laterais para ficar rente à lateral do tecido de baixo. Vou passar uma costura na parte de cima, em cima do bordado inglês, e também uma costura em cada lateral do tecido. E ficou assim o nosso joguinho para banheiro. Olha só que fofura! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.